Olá, família, como vocês estão? Não estou lançando tendência, é que eu fiz Babyliss e vai ficar um pouquinho assim, tá? Só pro Babyliss ficar bem enroladinho, mas no Maquiei Fala de hoje iremos falar sobre o bizarro caso da Elisa Lam. Estou com o primer da Bruna Tavares de sempre, lembrando que vou estar deixando o nome de todos os produtos na descrição. Bom, gente, o caso que inclusive tem uma sombra MAC Rue, tá? Vou estar deixando o nome. A Elisa Lam, o caso dela é tão bizarro, que a Netflix fez um documentário sobre, então é bem legal, vale a pena vocês darem uma conferida. A Elisa Lam era uma estudante de 21 anos, canadense, e que foi para os Estados Unidos a lazer, para passear. E ela decidiu se hospedar no Cecil Hotel, que se localiza em Los Angeles. Eu vou misturar um pouco a linha temporal do caso, gente, para vocês não ficarem tão perdidos, tá? Bom, acho que muito difícil ninguém conhecer este caso, mas a Elisa desapareceu. E aonde ligou o alarme? Os pais dela não eram muito a favor da viagem da Elisa, porque assim, ela era portadora do transtorno de bipolaridade e também tinha depressão. Ela tomava bastante medicamento, inclusive, e os pais não acharam que era uma boa ideia a Elisa fazer esta viagem. Mas a garota pediu, insistiu, e os pais acabaram concordando com um único pedido: que a garota enviasse notícia, ligasse para eles todos os dias para falar que estava tudo bem. Gente, me perdoem caso tenha barulho de latido, enfim, tá? No dia 31 de janeiro de 2013, os pais da Elisa pararam de ter notícia dela e entraram em contato com as autoridades de Los Angeles. Foi aí que começou uma caçada para saber o que havia acontecido com a Lam. O corpo da Elisa ficou desaparecido por 19 dias. Até então, ninguém realmente sabia do paradeiro dela. A única evidência que tínhamos da Elisa em vida, a última, foi uma fita de câmeras de segurança do hotel, que inclusive eu vou estar deixando rolando aí para vocês. Tem quase 4 minutos de fita, tá? Então eu vou deixar rolando aí, caso eu não mostre meu rostinho pelos próximos 3 minutos. Mas, como que chegaram ao corpo da Elisa? Bom, nesse vídeo ela aparenta ter um comportamento extremamente bizarro. Vocês irão conseguir observar o seguinte comportamento. Primeiro, a garota aparece apertando todos os botões, né, do painel do elevador. Após isso, ela coloca a cabeça para fora e volta. O tempo inteiro ela dá a sensação pra gente de que ela está fugindo de alguém, que ela está com medo, que ela está assustada. Após isso, ela aparece se escondendo assim no canto, salvo engano, esquerdo. É um comportamento de que parecia que ela estava sim fugindo de algo. Após isso, ela sai com o corpo inteiro do elevador. Vocês também podem verificar no vídeo que tem uma parte que ela está no canto assim do elevador e falando, gesticulando com as mãos. O problema é que não tinha ninguém com a Elisa naquele momento. E assim, os gestos que ela faz com a mão, assim, é muito estranho, gente. E essa fita foi as últimas imagens que captaram Elisa Lam viva. Aí a polícia começou no rastro, né, da investigação da Elisa. O que aconteceu? No dia 26 de janeiro de 2013, a Lam chegou em San Diego. Vou estar usando outra sombrinha da MAC, chama Feel the Fever, e é uma cor maravilhosa. E vou só carimbar o côncavo assim bem no fundinho. E aí ela desembarcou nesse trem que ela estava em San Diego e tinha destino para um local chamado Santa Cruz. Como eu já falei para vocês, a intenção da viagem da Lam era a passeio, exclusivamente para ela turistar.
No começo, né, após a polícia investigar, conversar com todo mundo, se descobriu que quando ela chegou no Cecil Hotel, ela se hospedou com outras jovens. Só que essas meninas reclamaram muito do comportamento estranho da Lam, e aí de tanta reclamação, a Elisa ela foi e começou a se hospedar em um quarto sozinha. Foi aí que as autoridades começaram a ir atrás de qualquer pessoa que pudesse dar alguma pista do paradeiro da Lam. Enquanto isso, os hóspedes começaram, né, os hóspedes do Cecil Hotel, começaram a reclamar do gosto da água do hotel, reclamaram da textura, reclamaram do odor, reclamaram da aparência, e foi tanta reclamação que o hotel mandou uma equipe para dar uma conferida na caixa d'água do hotel. No dia 19 de fevereiro, uma equipe, então, se dirigiu ao terraço para verificar os tanques. Quando a equipe de manutenção abriu um dos tanques de água, tcharam! Encontraram o corpo da Elisa. Uma mulher chamada Katie Orphan, ela era dona de uma loja que chamava The Last Bookstore. Era tipo uma espécie de livraria, e a Lam, ela foi até essa livraria nos últimos dias de vida dela, e a dona Kate deu um depoimento à polícia falando que ela comprou alguns livros, alguns discos de música, e que a conversa breve que ela teve com a jovem deu muito a entender que a Lam estava com planos para voltar para casa e presentear a sua família com o que ela estava comprando na loja. A autópsia do corpo foi realizada e, em vez de nos esclarecer as coisas, só deixou com mais dúvida. Por quê? O exame toxicológico confirmou que a Elisa Lam, sim, estava com medicações em sua corrente sanguínea. E lógico que esse exame ia dar positivo, porque, como eu já havia falado para vocês, a Elisa ela tomava 4 medicações fortíssimas para depressão e o controle do seu transtorno de bipolaridade. E, de acordo com o legista, a causa da morte se deu por afogamento acidental. Agora eu vou usar uma sombra que é perfeita, chama Discotheque, da MAC também. Ela é linda de morrer, essa sombra. Com as pessoas sabendo, né, tudo que estava acontecendo com a Lam, que ela tomava remédio, que ela tinha transtorno de bipolaridade, e casando com as imagens das câmeras de segurança, as teorias que ela teve um surto psicótico foram as mais comentadas. O único problema, gente, é que o trajeto que a Lam teria que fazer, ou alguém, né, porque a gente não sabe, mas o trajeto que essa pessoa, ou a Lam, teria que fazer para chegar até o terraço e a caixa d'água, era assim, era muito complicado. E também nenhuma imagem conseguiu capturar esse trajeto, sendo que sim, tinha câmeras de segurança em vários andares e tal, e nenhuma captou a Lam ou alguém se dirigindo até o terraço naquela noite. O zelador do Cecil Hotel falou que quando chegou na caixa d'água, a tampa estava, assim, entreaberta, não estava completamente aberta nem fechada, mas estava um meio termo. E o legista responsável por examinar o corpo da Lam falou que, enquanto a garota mergulhava no tanque, ela pode ter tirado a roupa dela para diminuir o seu peso, porque o corpo da Lam dentro do tanque de água foi encontrado nu. E que também uma das coisas que podem ter acontecido, assim, contribuído para sua morte, foi o efeito colateral de uma hipotermia. David e Ina Lam entraram com um processo contra o hotel por negligência. De acordo com o advogado da família Lam, ele falou que o hotel tinha a obrigação de inspecionar e procurar locais que pudessem apresentar riscos para os seus hóspedes. E aí foi travada uma batalha judicial. Estou voltando aqui, vocês estão vendo que eu estou voltando com as sombras para pegar o tom que eu quero. Bom, foi travada uma batalha judicial porque o hotel, ele entrou com uma ação
para tentar desvencilhar essa obrigação de assim, cuidado que a família da Lam falava que eles tinham que ter com os hóspedes. O advogado, inclusive, do hotel, no processo, na ação, ele justificou que não tinha por que o hotel ficar preocupado com algum hóspede ter contato, né, com um tanque d'água. Porque, segundo ele, ninguém, assim, teria essa capacidade de tentar algo do gênero. O que reforçou a justificativa do advogado do hotel foi que um funcionário chamado Santiago Lopes, que foi também um dos que teve primeiro contato com o corpo da Lam, falou que, assim, para você chegar até o tanque d'água era muito difícil. Ele, inclusive, deu detalhes, assim, minuciosos para comprovar que não era tão fácil assim alguém ter acesso à caixa d'água do hotel. De acordo com o Santiago, as escadas de incêndio, que é onde dava acesso ao tanque d'água, elas ficavam pro lado de fora. As escadas que davam acesso ao terraço ficavam do lado de fora do hotel, sabe? Tipo, pra fora dos quartos. E a saída se passava, assim, por uma janela, é o que eu tô falando pra vocês. Pra você ter acesso a essa escada, você tem que sair pela janela e entrar pela janela. E aí, quando você chega, você tem uma porta que é a que te dá acesso ao terraço. Só que temos um enorme porém em tudo isso. Ó, eu acabei de passar por cima um brilhinho que chama Not Afraid to Sparkle, realmente. E é lindo de morrer também, da MAC. E por cima desse brilho eu vou vir com a sombra da Mari, a líquida, que vocês já sabem que é a Rose Quartz. E ele ainda falou que por motivos de segurança, essa porta que dava acesso ficava constantemente fechada. Só que não é só isso. Caso você tentasse abrir essa porta, um alarme soava imediatamente tanto para a recepção quanto para os 2 últimos andares do hotel. Um tal de Pedro Tovar, que é o engenheiro-chefe do hotel, ele também confirmou esses detalhes que esse funcionário Santiago tinha dado, porque ele realmente falou: caso alguém tentasse abrir essa porta, soava um alarme e que ia avisar aos funcionários, pelo menos da recepção, que alguém estava tentando acessar o terraço. Mas aí a gente também entra em outra coisa que eu também me questionei muito durante o documentário. Se a gente parar para pensar na logística, não é só o fato dela chegar até o tanque d'água. Além dela conseguir chegar até lá sem despertar nenhum alarde assim de ninguém, ela teria que subir uma escada de 3 metros e abrir uma tampa, que é a tampa da caixa d'água, que pesa 10 quilos. Além disso, ela, depois que abrir a tampa, ela teria que se despir, ou se despir antes de subir, né? Tô aqui teorizando. Aí ela entraria no tanque e, como eu disse já pra vocês, a tampa não estava completamente fechada, mas também não estava completamente aberta. Então ela teria que, de dentro do tanque, conseguir movimentar essa tampa que pesa 10 quilos, sendo que ela já estava flutuando porque ela já estava dentro d'água. Percebem como é muito louco esse caso? Vou aqui vir com o meu delineador, que vocês já sabem, e já volto. O juiz Howard Hall, da Corte Superior de Los Angeles, deu o seu veredito a respeito da disputa judicial, né, de negligência entre os pais da Elisa Lam e do hotel. Vou vir aqui com o False Lash Lift da Maybelline. E o veredito do juiz foi a favor do hotel. Por quê? A justificativa do Howard foi que era imprevisível a morte da Elisa Lam. Isso porque a fatalidade da morte da Elisa se deu em um local que praticamente nenhum hóspede queria ou tinha acesso. Com isso, a ação foi julgada improcedente. Caso você seja leigo, né, no requisito jurídico, quando a ação é improcedente, é que quem entrou com o pedido, quem entrou com a ação, tem o seu pedido negado. E aí a gente parte, né, para as teorias paralelas. O Hotel Cecil, gente, ele não tem um histórico, assim, muito saudável, sabe? Assim, uma fama muito boa. Desde que o hotel entrou em funcionamento no ano de 1924, ele já conta com 16 mortes inexplicáveis e alguns diriam com motivos sobrenaturais.
Uma das mortes conhecidíssimas que envolve o Cecil Hotel é da Dália Negra. A Elizabeth Short, que é a Dália Negra, se hospedou no hotel por volta de 1947. E uma das últimas imagens que se tem viva dela é no bar do hotel. Agora vocês vão ficar chocados de vez. Entre os anos de 1984 e 1985, o Hotel Cecil abrigou e hospedou nada mais, nada menos do que Night Stalker. Isso mesmo, Richard Ramirez ficou hospedado até que um longo período neste hotel. Logo a gente percebe que ele já não era muito bem frequentado, né? Vamos começar a ficar com uma carinha mais normal. No ano de 1991, o hotel também abrigou um famoso serial killer da época. Eu vou estar deixando o nome dele aqui porque é meio complicadinho, eu não quero falar errado, mas ele era conhecido pelo O Estrangulador de Viena. Voltando para Alem, como vocês devem imaginar e também já devem ter ouvido, há infinitas teorias sobre a morte da jovem. Uma das primeiras teorias a surgir foi que, de fato, foi um suicídio. Mas eu, Mayara, acho um pouco improvável essa teoria. Não é impossível, mas não sei. Não boto muita fé que ela tenha se suicidado. Falaram do suicídio porque a Lam, como eu já falei, sofria de depressão, né? Tinha transtorno de bipolaridade, mas isso só ficou mais fomentado ainda, o suicídio, porque a Lam, ela tinha um blog e ela escrevia bastante, inclusive, nele, e ela falava muito como ela se sentia, que ela não estava muito feliz, ou seja, dando uma ideia de que ela não estava muito bem, né? Se sentindo muito bem psicologicamente. Inclusive, caso você tenha depressão, tenha algum transtorno, sempre peça ajuda, tá, gente? Só que também o médico legista que examinou o corpo da Elisa acha essa teoria de suicídio muito fraca também. Vou vir aqui com o meu corretivo que tinha acabado, repus, o Studio Finish Concealer, que é o corretivo da MAC, sou apaixonada nele. Óbvio que também a galera começou a falar em drogas, que ela havia usado drogas e por isso aconteceu o que aconteceu, porque o comportamento dela, como vocês podem observar no vídeo, que eu vou estar deixando aí rolando pra vocês, e vocês acham facilmente na internet, o comportamento dela tava de longe normal, né? Tipo assim, ela tava agindo esquisito. E as pessoas falaram que ela podia ter feito uso de alguma droga alucinógena, tipo LSD, e que culminou na morte dela sem ela nem saber o que ela estava fazendo. Só que o exame toxicológico que foi feito no corpo dela, gente, não encontrou drogas, tipo assim, drogas ilícitas, né? Porque os remédios que ela usava eram de tarja preta, eram drogas, remédio é uma droga, mas é uma droga lícita, né? Desde que você compre com receita, claramente. Mas não foi encontrado, então, tipo, nenhum entorpecente. Sendo assim, a hipótese que ela pode ter tido uma alucinação, algum surto por causa do uso de algum entorpecente, eu também acho muito difícil. Também tem a galera que fala que a Lem morreu porque ela misturou os remédios dela e também falam que ela parou de tomar do nada. Enfim, associam que o que aconteceu com ela foi por causa da mistura dos medicamentos que ela fazia. Como eu já falei, ela tomava cerca de 4 remédios muito fortes de uso controlado, então também há a galera que acredita nessa hipótese. Inclusive, não foi encontrado álcool, viu, no corpo dela. E essa teoria do remédio foi levantada por um detetive e principal investigador do caso da Elisa Lam. Ele se chamava Wallace e foi ele que falou que a Elisa podia ter misturado e podia ter dado muito ruim. Enfim, também não coloco muita fé nessa hipótese. Claro que existe a hipótese de assassinato, isso é tipo assim, inegável. Vou vir aqui agora com a base da Nina. Só que o problema foi que nunca conseguiram provar e colocar ninguém na cena assim que aconteceu, né? Tanto no desaparecimento, quanto no dia do
do vídeo, que ela se comportou de forma estranha. Nunca ninguém conseguiu, de fato, falar, ó, pode ser que tenha tido uma outra pessoa, porque não tinha vestígio disso. E reforçava muito essa tese de uma outra pessoa ter feito isso com ela, um assassinato, porque ela ficou muito nervosa, né? No comportamento da cena do elevador, parecia real que ela estava sendo perseguida. Então, por isso que levantaram essa hipótese. Vou vir aqui com o meu pozinho de sempre da Vizela. Vou voltar também aqui rapidinho embaixo com a mesma sombra que eu estava fazendo côncavo. Claro, gente, é a hipótese do sobrenatural, né? Caso você seja cético, essa seria a hipótese que você daria risada. Mas como eu não sou, essa é uma das teorias que me deixa assim um pouco na dúvida. Sei lá, se vocês pesquisarem sobre o histórico, sobre já o que rolou no hotel, vocês vão ver que era um lugar bizarro, entendeu? Então, sei lá, brown shape. O hotel tem um histórico assim tão bizarro que a série American Horror History se inspirou neste hotel para criar o Hotel Cortez, que foi cenário de uma das temporadas. Só que aí, para fechar com chave de ouro, a teoria mais doida envolvendo a morte da Elisa é que ela foi, na verdade, morta para se tornar uma cobaia de um medicamento para tuberculose. Isso porque no ano de 2013 teve um surto de tuberculose lá nos arredores do hotel e aí falam que a morte dela foi por causa de teste de medicamento para tuberculose. Todo mundo é livre para acreditar no que quiser, mas essa hipótese para mim me fez dar risada. Vou vir aqui com o Brown Fix, também da Bruna Tavares, que estou viciadinha. E o caso foi esse, gente. Me digam nos comentários, porque eu quero muito saber o que vocês acham que pode ter rolado. Contorninho. Eu, particularmente, eu fico com a causa sobrenatural e o surto psicótico. Eu tenho essa teoria, essas duas teorias pra mim. Não acredito em assassinato, lembrando que pode ter ocorrido, a gente não sabe, ninguém nunca conseguiu chegar a uma conclusão, mas o documentário da Netflix é bem interessante e vale a pena demais assistir, eu achei que foi muito bem produzido, inclusive. Vou vir aqui, como sempre, com o meu Mirror Glass. E vocês me pediram muito para trazer esse caso, espero que vocês tenham gostado. Se sair mais novidades, né, sempre pode estar saindo alguma descoberta. Eu venho falar aqui para vocês, mas eu acho que alguma coisa deu ruim no que ela estava usando, nos medicamentos. Medicamento é uma coisa muito perigosa se você não saber usar, enfim. Para terminar, vou vir com o blush Noronha de Bruna Tavares. E aquele negócio de nunca diga nunca é muito real, porque eu antes que não passava batom, agora eu quero ficar passando batom. Tô experimentando, como eu já falei pra vocês, o Filler Prime da Mari Saad, que detestei o cheiro, a textura e o gosto, mas o resultado para qual ele foi elaborado, né, é bom. Irei vir aqui com o Velvet Ted da MAC, que é um clássico, é um nudezinho bem lindo. Eu tô apaixonada na cor dele. Caso você goste de batom discreto, tenta essa cor aí e me fala. E pra terminar assim, de vez mesmo, o glossinho que vocês conhecem, o Nude Me, da Mari. E foi isso, nosso Baquê Fala Casos Criminais. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha elucidado alguma coisa, caso vocês não sabiam de alguma informação. Muito obrigada pela sua companhia e por ter ficado comigo até o fim. Não se esqueça de deixar o seu joinha, porque isso é muito importante. É assim que o YouTube entende que você está gostando do conteúdo do Operandi. Caso não seja inscrito, também se inscreva aqui abaixo e nos recomende para todo mundo que você sabe que gosta do universo do Operandi. Chama geral para nossa comunidade True Crime. E se você estiver disposto a dar um upgrade, compartilhe os nossos vídeos. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Eu fico por aqui. Um enorme beijo, um grande abraço, feliz Halloween, se cuidem!